Agora nós vamos aqui visualizar a tela pagamento de parcela, ok? Bom, primeiramente aqui vamos no DER do sistema. Nós temos aqui a tabela parcela, aliás eu falei pagamento de parcela, mas na verdade é recebimento de parcela, ok? Então nós temos aqui a tabela parcela recebimento, tá? Através dessa tabela que nós vamos montar ali a nossa tela de recebimento de parcela. Então aqui no sistema eu tenho aqui a chamada à função recebimento de parcela, ok? Bom, aqui nós temos uma grid onde nós iremos visualizar aqui as parcelas a receber. Inicialmente não é mostrada nenhuma parcela a receber aqui na nossa grid, ok? Por quê? O usuário terá que informar algum filtro aqui da parcela a receber, tá? Caso ele não queira informar nenhum filtro, nenhuma condição aqui para filtrar as parcelas a receber, ele pode simplesmente aqui clicar no botão de Reload, que o sistema vai buscar aí todas as parcelas a receber já cadastradas no sistema, tá? Então aqui eu cliquei no botão de Reload, ele trouxe para mim todas as parcelas a receber. Bom, se o usuário filtrasse aqui algum atributo, né? Por exemplo, ele poderia filtrar pela data de vencimento. Vamos fazer aqui apenas um teste. Eu vou filtrar aqui pela data de vencimento, por exemplo, no dia 15 de fevereiro de 2011. Então aqui ele vai buscar para mim somente as parcelas que vencem no dia 15/2 de 2011. Ok? Eu posso também redefinir este filtro. Eu vou tirar aqui o filtro. Então ele vai trazer para mim aí novamente todas as parcelas a receber que estiverem no sistema, tá? Bom, aqui nesta tela eu tenho aqui uma grid e tenho aqui alguns botões lá do OpenSwing, que é o Reload Button, e tenho aqui uma barra de navegação, tem um Filter Button, o botão de filtro, e tem um outro botão aqui que é um Generic Button, que é o botão que o usuário vai clicar para pagar, aliás, para receber uma parcela. Então, clicando aqui no botão, ele vai abrir a tela recebimento de parcela detalhe. Essa tela nós vamos visualizar posteriormente, ok? Bom, então vamos aqui visualizar o código-fonte desta tela. Então, aqui no pacote com.t2tirp.contas-a-receber.cliente, nós temos aqui a classe recebimento. Aliás, é parcela recebimento grid, ok? Então nós podemos visualizar aqui que nós temos uma grid. Essa grid ela está vinculada aqui ao VO com.t2tirp.contas-a-receber.java.parcela receber VO, ok? Nós temos aqui todos esses botões vinculados à minha grid, inclusive aqui também o botão de filtro, tá? Então aqui no atributo Filter Button eu tenho aqui vinculado o botão Filter Button 1, tá? Que é esse botão aqui que está selecionado, ok? E suas devidas colunas, né? Cada coluna foi identificada com seus devidos atributos, os atributos lá do parcela a receber. Visualizando aqui o código-fonte, lembrando novamente que essa classe ela estende aqui a classe interna ao frame lá do OpenSwing. Aqui no construtor nós temos aqui como parâmetro do construtor um parcela recebimento grid controller, que é o controller lá da nossa grid que mostra lá as parcelas a receber. Então nós temos aqui, nós definimos o controller da nossa grid lá, que é o grid control 1, e definimos também como o grid data locator, ok? Então aqui no mesmo pacote com.t2tirp.contas-a-receber.cliente nós temos aqui a classe parcela recebimento grid controller, ok? Lembrando aqui que ela tem que estender a classe grid controller e implementar a classe grid data locator. Ok? Bom, continuando aqui
parcela recebimento grid, nós temos aqui as definições lá do generic button, onde nós temos aqui definido que será somente texto, onde nós temos somente texto no generic button. Aqui eu defino qual que é o texto desse botão e defino aqui o seu tooltip text, ok? E vou adicionar esse generic button lá ao meu grid control 1. Quando eu executo esse comando aqui, incluo esse comando add generic button, esse botão ele vai ser habilitado e desabilitado de acordo lá com as funções lá da grid, ok? Por exemplo, se a grid estiver somente no modo somente leitura, ele vai estar desabilitado, tá? Então ele vai praticamente executar todas as funções lá que os outros botões, que por exemplo insert, edit, reload, na habilitação e desabilitação do mesmo, tá? Eu tenho aqui um método getGrid1, onde eu estou retornando aqui uma grid control, que é a grid aqui é a grid control 1, tá? Que é a grid que nós estamos listando lá, as parcelas a receber, ok? E aqui no método generic button action performed, ou seja, quando o usuário clicar no botão lá no generic button, eu vou chamar aqui a tela de pagamento, aliás, a tela de recebimento da parcela, ok? Então nós vamos verificar isso aí posteriormente. Aqui eu apenas verifico se o usuário selecionou uma ou mais parcelas. Caso ele tenha selecionado uma parcela, eu vou abrir lá a tela parcela recebimento único detalhe controller. Aliás, eu vou abrir o controller e o controller vai abrir a tela lá de recebimento único detalhe, ok? O código fonte desta classe nós vamos verificar no próximo vídeo. Bom, então vamos aqui visualizar o controller dessa classe parcela recebimento grid. Nós temos aqui a definição do request name lá no servidor, que no caso é parcela recebimento grid action, tá? Então aqui no pacote com.t2tirp.contas a receber.servidor, nós temos aqui a classe parcela recebimento grid action, tá? Então nós podemos aqui verificar que o request name é parcela recebimento grid action, tá? Continuando aqui no controller, nós temos o método load data, ok? O que nós fazemos nesse método load data? Nós informamos aqui qual ação que será executada nesse momento, nós informamos que a ação é uma ação de load e solicitamos lá, realizamos a requisição para o servidor que seja carregado lá os dados do parcela recebimento grid. Então aqui no método execute command eu verifico lá através da ação qual ação será executada. O sistema identifica que é uma ação de load e executa aqui o método load, ok? Então aqui no método load ele vai buscar todas as parcelas a receber cadastradas no sistema. Lembrando que para que o filtro aqui funcione, ou seja, o usuário informa que é o filtro que ele deseja para filtrar aqui as parcelas a receber, eu não preciso realizar nenhuma modificação no código que nós já vimos anteriormente também, tá? Então aqui nesse base SQL eu continuo lá buscando todas as parcelas a receber, só que ele vai definir aqui através aqui de um parâmetro aqui nesse método aqui getBlock from query da classe Hibernate Utils aqui do OpenSwing, através desse parâmetro aqui filtered columns, ele vai filtrar automaticamente lá as colunas, ou seja, de acordo com o filtro que o usuário selecionou, ok? Então ele vai buscar lá os dados de acordo com os filtros que o usuário selecionou e vai retornar lá para o cliente, para o lado do cliente, os dados solicitados, tá? Continuando aqui, nós temos o método insert records. O que nós temos nesse método? Nós temos aqui, primeiramente, a criação de um hash map, onde nós definimos a ação que será executada. Nesse caso aqui, a ação será de insert. E enviamos também os objetos que serão inseridos nesse momento, ok? E realizamos lá, nós solicitamos lá a requisição para o servidor. Bom,
Então, aqui na classe parcela recebimento grid action, ele identifica que a ação é uma ação de insert, busca lá quais os objetos que serão inseridos, ok? E grava os dados lá no banco de dados, ok? Então, continuando aqui no controller, nós temos aqui o método update records. O que esse método update records faz? Primeiramente, aqui nós temos que informar qual ação será executada, que no caso será uma ação de update. Informamos os objetos antes das alterações, ok? E os objetos já alterados. E solicitamos lá para o servidor a requisição de update. Aqui o sistema identifica que a ação agora será uma ação de update. Busca lá os objetos antes das alterações, os objetos que são alterados e faz as devidas atualizações lá no banco de dados, ok? Então, aqui finalmente nós temos o método delete records. Nós informamos aqui que a ação será uma ação de delete. Informamos aqui os objetos que serão excluídos, né? E solicitamos lá para o servidor, aqui através do método getData da classe clientUtils. Então, novamente aqui na classe parcela pagamento grid action, aliás, parcela recebimento grid action, nós temos aqui o método delete. Ele define lá, ele identificou que a ação é de delete e vai executar aqui o método delete, ok? Então aqui através dos parâmetros aqui do input par, ele vai buscar qual ou quais objetos serão excluídos, tá? Então aqui nós realizamos as devidas exclusões lá no banco de dados, tá? Ok, então desta forma nós visualizamos aqui a tela recebimento de parcela grid. No próximo vídeo nós vamos ver sobre a tela recebimento de parcela único.